Milei humilhou Lula. Mas isso a imprensa brasileira não vai mostrar para vocês. Isso a Globo não mostra. Saíram novos dados do governo argentino, da gestão Milei. E, mais uma vez, a imprensa reluta em mostrar a realidade para o povo brasileiro. Os dados são acachapantes. Quando a gente compara o desastre que era a gestão argentina até o final do ano passado, com Alberto Fernandes, na sucessão do kirchnerismo, e agora a gestão Lula, que pegou um país adequado, fiscalmente saudável e leva à bancarrota. O Brasil e a Argentina trocaram de posições. Enquanto a Argentina tem superávit, o Brasil acumula inflação. E no meio disso a imprensa diz que essa inflação é boa para os pobres, porque essa é a imprensa brasileira. Só para você ter uma ideia, com o Milei, a Argentina teve o primeiro superávit em 16 anos. Foi só tirar a esquerda do poder que veio o superávit. O Brasil com Lula, a dívida bruta subiu em mais de R$ 1 trilhão apenas em 15 meses de governo. Mas aí eu pergunto para você, adivinha, qual presidente a imprensa considera ótimo e bom para os pobres e para a democracia? O Milei, eleito democraticamente, que melhora o ambiente de negócios e principalmente o ambiente para seu povo, ou um ladrão descondenado que leva o país à bancarrota, cria cargos, aumenta a inflação e quebra o caixa? A resposta é um tanto quanto óbvia, exceto para a imprensa brasileira, que insiste e reluta em reconhecer o naufrágio da gestão lulista. Aí eu fico pensando, né, como é bom ter um presidente de verdade. Que inveja dos argentinos, que inveja. Enquanto eles ganham a Copa, que todo dia é um 7-1 diferente. E o William Vac mandou a real sobre o governo Lula. Isso mesmo, a semana mal começou e já vemos que as manifestações de domingo fizeram a esquerda ficar em colapso. O Lula deu pito ao vivo. Fala que o Alckmin tem que ser mais ágil. Agora imagina o Alckmin sendo mais ágil, com toda aquela calma e aquele jeito tucano de falar. O Haddad precisa ler menos livro e fazer mais acocho com o Congresso. E o Zé Dirceu, vendo o governo em frangalhos, já disse que montou um governo de centro-direita, que o fiasco do Lula é culpa da direita. O Lula está visivelmente incomodado. A última dele, sobre os atos em Copacabana, é para pôr num quadro. Ele disse o seguinte, abrindo aspas: "Eu não vi o ato porque estava fotografando Minha Casa Minha Vida do João de Barros. Não me preocupa os atos fascistas." Veja o vídeo dele falando essa grande asneira. Presidente, o que o senhor acha do ato em Copacabana? Eu não vi o ato porque eu estava fotografando o Minha Casa Minha Vida do João de Barros. Então não me preocupa os atos, sabe, dos fascistas. Eu duvido, mas eu duvido que o Lula não assistiu os atos de domingo. Eu duvido que, na pior das hipóteses, ele não ligou a TV mais ou menos umas 3 da tarde para ver o que estava acontecendo. Ele não estava fotografando pássaros, ele está desesperado, acuado, feito um rato intocado, porque sabe que seu governo está aos frangalhos e o maior líder do Brasil hoje é Jair Bolsonaro. O Lula não consegue lotar uma Kombi nem com pão com mortadela para fazer manifestação em favor do seu governo. A pesquisa mais recente ainda deu conta de que a ampla maioria dos brasileiros é de direita. Nós, de direita, somos a maioria. A esquerda é minoria. Os isentões são a minoria. A maioria é justamente a direita. E o Lula se vê acuado. William Vac, no meio disso, detonou o governo. Dá uma olhada no William Vac. O ministro da Fazenda não disse se está lendo algum livro, mas se estiver para parar, disse hoje o chefe dele, o presidente Lula. Isso aí não foi conselho, isso aí foi bronca. Sobrou também para o neocompanheiro, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Precisa ser mais ágil, disse o Lula. E quando o Lula entra em campo, as coisas pioram ainda mais. O Lula é um desastre. A gestão do Lula é completamente desastrosa, é inábil. Ele não sabe articular com o Congresso, não tem capacidade política, não tem quadros políticos adequados ao seu redor. Ele montou um governo de incompetentes, cercado de gente de baixo escalão, de batedores de carteira, que não tem a capacidade de gerir o país. Onde Aniele Franco seria capaz de gerenciar uma pasta? Onde Nízia Trindade poderia gerenciar a saúde? Onde o Silvio Almeida poderia ser ministro dos Direitos Humanos? Onde o Flávio Dino poderia ter qualquer papel executivo que não de bobo da corte? A gente vive uma gestão de patetas. O Fernando Haddad é um completo acéfalo. Ele é um perfeito imbecil e ainda assim é o ministro da Fazenda. Não tem a menor capacidade, ele não consegue gerir uma barraquinha de cachorro-quente. Está levando o Brasil à bancarrota. As metas fiscais não são atingidas pouco tempo depois de aprovadas. É evidente o naufrágio do governo Lula.
Somente a imprensa mais vendida, mais marrom, não consegue reconhecer isso. E no meio disso, Lula quer o SUS da segurança. Tá ruim, sempre dá para piorar. Lembre-se que a gestão é PT. O Lewandowski, ex-ministro do STF, atual ministro da Segurança, tem um plano para a segurança do país. É um plano ambicioso, hein? Ele quer colocar o SUS da segurança na Constituição. Imagina, o cara vai te assaltar, você liga para a polícia e aguarda numa fila de espera de 6 meses. Vai dar super certo. A verdade é que a nossa segurança pública no modelo petista é um fiasco. Ela já não funciona assim como o SUS. Então só pode piorar. Inclusive, falando em segurança e Lewandowski, a primeira fuga da história dos presídios de segurança máxima do país foi justamente na gestão Lula, com o Lewandowski à frente da pasta, no carnaval, que eles estavam distraídos porque era carnaval. Provavelmente o carcereiro estava vendo o bloquinho passando, o desfile, sei lá, da vai-vai, e aí eles fugiram. Que pena. Olha lá, que coisa. Realmente é o padrão SUS de qualidade, assim, não deixa a desejar. O Lewandowski não podia ter sido mais preciso. E agora dá um exemplo aqui, ó, para você ver um exemplo da qualidade SUS. Catadora de recicláveis busca cirurgia de retirada de tumor há 16 anos na rede pública. Ah, mas é de graça. O SUS é de graça. Tá, é lindo, vamos abraçar. É o modelo de gestão de saúde mundial, exemplo para o mundo. Por isso que os americanos pegam um avião, vêm de barco para o Brasil para ser atendidos pelo SUS. É incrível. Daqui a pouco, os lacradores americanos vão dizer que a cirurgia nos Estados Unidos custa $100 mil e no Brasil é de graça. E no Brasil é de graça porque você não faz também. Você fica lá e morre esperando a cirurgia. É igual a fila de exames. Ela diminui porque o paciente morre esperando o exame. Na segurança, acha que vai ser diferente? Na verdade, a ideia disso tudo é que o Lula controle toda a polícia. Assim, eles podem continuar desarmando a população e impedindo que a polícia prenda criminosos, como tem feito de maneira brilhante aqui na gestão Derrite. Aliás, o Flávio Dino já tinha avisado o Lula qual é a meta da PF. Dá uma olhada no vídeo. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Resumindo o pensamento dos petistas com Flávio Dino, punição não é igual a prisão. Dá uma olhada. Nós sabemos, e isto é muito secular, que não é a gravidade propriamente da pena corporal, mas sim a certeza da punição. E punição não é igual a prisão. E aí tem mais de Lewandowski defendendo a saidinha. Veja. A revogação desse inciso 1º do artigo 122, que proíbe a visita à família, contrariava princípios fundamentais da Constituição. Contraria frontalmente o que está disposto no artigo 226 da Constituição, que obriga o Estado a defender a família, que é a célula máter da sociedade. E, afinal de contas, o presidente, que foi cobrado também com relação à religião, ou pelo menos uma anotação, o presidente, como todos sabem, é um cristão. Só que a realidade é que o Lula só quer humanizar os pequenos furtos, como ele mesmo disse. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime. Enquanto isso, o Derrite se licenciou das funções de secretário de Segurança do Estado para ir a Brasília lutar para a derrubada do veto do Lula. O Derrite realmente está sendo um exemplo de gestor, um exemplo de secretário de Segurança. O cara realmente bate o escanteio, corre para cabecear. É algo assim, fora do comum, o comprometimento que ele tem com a segurança pública e o quão bem ele está gerindo a pasta. É um exemplo para todo o Brasil. Fica aqui os meus cumprimentos e o meu agradecimento ao capitão Derrite. Cara, que orgulho desse cara. Falando em segurança, a Justiça de São Paulo aumentou as medidas protetivas impostas contra o filho do Lula, depois que ele publicou um vídeo nas redes sociais com ofensas à ex-mulher. Mas ele me pareceu mais convincente do que ela. Até pelo layout dela. Quando você começa a publicizar uma crise, é porque você tem interesses outros. Agora, cadê aquela galera do mexeu com uma, mexeu com todas? Onde estão as mulheres do grelo duro, nas palavras do Lula, não minha? Sabe? É isso. Ele é de grelo duro lá do nosso partido, porra. Caralho. Onde estão as feminazes? Onde tá toda essa gente? Tão caladas? O cara bateu na mulher, vai todo mundo ficar quieto, ninguém vai falar nada? Por quê? Só porque ele parece com o Lula? Ele tem sangue petista na veia, então pode? Ele tem licença poética para dar umas cotoveladas na mulher? Tá, vocês estão mostrando, inclusive, que o filho do Lula estava certo nas ameaças. Ele disse que o papai era presidente e tinha o controle de tudo. Vocês, feministas, são massa de manobra de petista. Vocês estão acuadas, acovardadas, enquanto o filho do seu ventríloco simplesmente agrediu uma mulher e vocês se calaram. Hipócritas, demagogas, nojentas, falsas. Cadê as vereadoras do PT e do PSOL aqui na Câmara? Cadê a Sâmia Bonfim? Onde está a Maria do Rosário? Gleisi Hoffmann? Estão quietas? Cadê aquelas classe artística, aquelas fanqueiras malucas?
tudo calada. Na contramão disso tudo, o Elon Musk ele virou uma espécie de justiceiro da liberdade. Ele é o Batman da liberdade. É o Bruce Wayne lutando pela liberdade. Agora, a Austrália, comandada pela esquerda, está cada vez mais parecida com o Brasil. As similaridades entre Austrália e Brasil são cada vez maiores. Eles têm animais gigantes, aqui a gente tem imbecis gigantes que presidem o país. O tribunal australiano deu ao Twitter 24 horas para que a plataforma tivesse vídeos do atentado terroristas contra uma igreja retirados do ar. Um bispo foi esfaqueado. O governo australiano exigiu que o conteúdo fosse deletado do mundo todo. A esquerda não quer que você saiba e que comente sobre o atentado ocorrido dentro da Austrália, contra os cristãos. O assassinato de cristãos tem que ser motivo de silêncio dentro da Austrália. E aí, sabe o que acontece? É mais um papo para o governo esquerdista tentar controlar toda a internet. A senadora Jacques Labier pediu até a prisão do Elon Musk. Deve ser uma versão da Erika Hilton, do Jean Willis ou da Samia Bonfim australiana. E aí, sabe o que aconteceu? Assim como no Brasil, o povo ficou ao lado da liberdade de expressão. Após o embate, o aplicativo Twitter foi o mais baixado na Austrália. E sabe o que é mais interessante? O Elon Musk vai recorrer da decisão e vai brigar na justiça para que a liberdade seja mantida. Imagine ter que censurar um conteúdo no mundo todo porque uma deputada lá da rebimboca da parafuseta australiana resolveu censurar uma rede. Nós vivemos tempos difíceis. O autoritarismo avança a passos largos, não importa o país que a gente esteja. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.